Então, pela primeira vez, desde o começo da imunoterapia moderna, que a gente estava falando aí de 2010, pela primeira vez, desde que surgiram esses medicamentos, funcionou esse tratamento contra o câncer de mama e foi um estudo em câncer de mama triplo negativo. Tá? Então vamos entender aqui o que foi esse estudo e por que esses dados são tão importantes. Tá? Primeiro vamos falar da imunoterapia e depois a gente fala dos cânceres de mama triplo negativo. A imunoterapia, então, eles são medicamentos que não vão atuar na célula cancerígena especificamente. Eles vão atuar na tua própria imunidade. Ele vai fazer são remédios que estimulam os teus próprios leucócitos, tuas células de defesa, a acharem o agente agressor e aí combater aquele agente agressor. E a gente espera que no caso da imunoterapia, do paciente com câncer, ele ache o câncer. Tá? Os primeiros tratamentos funcionaram muito bem para doenças que tinham muitas mutações, doenças que são estranhas para o nosso corpo, né? Quando a célula cancerígena é muito diferente da célula humana normal. Então funcionou muito bem para pessoas que tinham câncer de pulmão, que fumaram ao longo da vida, então a fumaça, as toxinas do cigarro fazem muitas mutações, então o remédio funcionou bem para aquele tipo de doença. E para o melanoma, inicialmente, que é uma doença que a gente já sabia que tinha muitas mutações. Tá? Câncer de mama não é um tipo de doença como essa, tinha poucas mutações. A gente estava com dificuldade de fazer a imunidade observar essa doença e assim combater a doença, né? Aí você estimulava a imunidade, mas a imunidade não achava aquela célula cancerígena porque ela não é tão diferente assim da célula humana normal, tá? Só que a gente sabe que a gente tem 4 tipos de câncer de mama hoje, 4 grandes tipos de câncer de mama para fins de tratamento. A gente tem os cânceres que respondem ao hormônio, que são os cânceres luminais, A e B. A gente tem os cânceres que tem um HER2 positivo, que é aquela antena que fica por fora da célula. E a gente tem o câncer de mama triplo negativo, que não tem nem receptor de estrogênio, nem progesterona, nem o HER2, não tem nenhum dos três. A gente chama de triplo negativo. E a gente já sabia que esse câncer triplo negativo, dentre todos os tipos de câncer de mama, é o que tem mais mutações. Então, provavelmente era o câncer onde a imunoterapia funcionaria melhor. Só que a gente tentou fazer imunoterapia isolada e não funcionou. Tá? Então, o que aconteceu nesse estudo agora? Os pesquisadores convidaram mulheres que tinham câncer de mama triplo negativo com metástases, tá? Então doenças que estavam à distância, estava na mama e em outro lugar, outro órgão. Tá? Quando o objetivo de tratamento ali não é curar aquela pessoa, mas diminuir a doença e fazer ela conviver com a doença pelo maior tempo possível. Tá? Para essas pessoas foi feito um tratamento que era com um tipo de quimioterapia branca que a gente chama de nab-paclitaxel, que é um tipo de quimio envelopada, né? Uma quimio antiga, mas com uma roupagem um pouco mais moderna, tem um pouco menos de efeito colateral. E junto se fazia imunoterapia. No passado a gente achava que a quimioterapia podia diminuir a eficácia da imunoterapia, mas o que a gente viu foi o contrário. Que possivelmente o que estava acontecendo é a quimioterapia mata aquela célula cancerígena e ao matar aquela célula cancerígena, ela expõe as características da célula cancerígena para a imunidade e assim torna mais fácil o teu próprio sistema imunológico de observar aquela doença. Então, o que foi visto? Que os resultados foram bastante interessantes, houve um aumento bastante impressionante do tempo de controle de doença, tá? Só que não foi para todo mundo ainda, tá? Foi um pequeno grupo dentre todas as pacientes que tinham esse câncer de mama triplo negativo. Dentro do estudo, a gente não foi capaz de dizer quem é quem ainda, mas nos parece que uma característica do tumor que é chamada de expressão do PDL1, pode selecionar quem vai melhor e vai pior, mas ele parece que ele é bom para todo mundo, mas um pouquinho para todo mundo. Para quem tem essa hiperexpressão do PDL1, ele é muito bom. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, quando a gente observa esse tipo de estudo? Que a gente descobriu um caminho para um grupo de pessoas. Tá? A imunoterapia vai funcionar muito bem para um grupo de mulheres que tem o câncer de mama triplo negativo. Pelos dados do estudo, a gente não sabe ainda quem é quem. Então, a gente vai acabar fazendo para todo mundo quando esses remédios chegarem, né, no Brasil. No entanto, a gente sabe que tem um grupo que não vai fazer diferença. A gente vai ter que selecionar melhor baseado em dados que a gente não conhece ainda. A gente vai ter que estudar melhor os tumores para saber quem vai ser a paciente que vai precisar do remédio, quem vai ser a mulher que não vai precisar do remédio. Ou que não vai se beneficiar desse remédio, ou se vai ter alguma outra estratégia. Mas a boa notícia é, descobrimos um caminho para fazer esse remédio funcionar em câncer de mama, que é a combinação com outra coisa. E nesse caso desse estudo foi com quimioterapia. Então, um resultado muito interessante, um resultado muito bom. É um estudo que a gente chama de, além de aprovar o medicamento, ele aprova do conceito, ele mostra que esse é um caminho interessante, combinar imunoterapia com quimio em câncer de mama. E possivelmente a gente vai, para o futuro,
e selecionando dentro dessas mulheres quem vai usar químio e imuno, quem vai usar químio, imuno e rádio, quem vai usar outras coisas com imuno, enfim. A gente vai melhorar um pouco isso. Assim que a gente está progredindo hoje, né? Descobrindo quem é quem, quais são as pessoas que respondem a cada tratamento especificamente, tá? Então, muito bons resultados. Esses foram coisas assim que eu achei impressionantes.